Olá, alunos! Então, vamos continuar a nossa discussão dos assuntos da primeira unidade. O nosso próximo conteúdo a ser estudado é a concentração e a composição das soluções. Bem, observando as embalagens, certo? Os rótulos dos alimentos, nós vemos que sempre alguns valores de composição de alguns materiais são colocados nesses rótulos. E o que esses valores significam? O que é de importante eles têm para a gente? Por exemplo, esse rótulo da água mineral. O que esses valores desses sais minerais podem identificar para a gente? Olha a comparação de alguns dados obtidos da água mineral de diferentes países. E aí, aqui em cima, a gente está relatando sobre dois íons específicos, que é o cátion, cálcio, né, e magnésio, e a sua concentração para avaliar a dureza da água. Por exemplo, teores acima de 150 miligramas de cálcio e magnésio, eles caracterizam uma água denominada água dura. E essa água dura, ela, ao interagir, por exemplo, com resíduo de sabão, forma umas crostas ou sais nos encanamentos que acabam danificando esses encanamentos metálicos. E aí, se a gente observa alguns valores, né, de alguns países, apresentam alta concentração de cálcio e magnésio. E aí, esses sais formados, eles já geraram muitos prejuízos em termos de infraestrutura, né, urbana. Uma das alternativas até para evitar esse acúmulo desses sais foi o surgimento dos detergentes, que os detergentes, diferentes dos sabões, né, ao interagir com o cálcio, com o magnésio, eles não formam essas estruturas. Por isso, os detergentes foram desenvolvidos, né, pela indústria de produtos. Outros rótulos que também vão apresentar algumas composições são os rótulos, por exemplo, da água sanitária. Alguns alimentos também vão apresentar algumas composições, por exemplo, a água sanitária está aqui apresentando a porcentagem de cloro ativo. Por exemplo, outro fator, né, são os materiais que influenciam diretamente na nossa saúde. O flúor é adicionado tanto na água como na pasta de dente com o intuito de beneficiar a nossa saúde bucal. A falta de flúor, né, gera o desgaste da hidroxiapatita e o aparecimento de cáries na nossa dentição. Mas o excesso de flúor também pode prejudicar a nossa saúde. Tanto nossa saúde bucal, tanto também quanto de toxicidade para o nosso organismo. Por exemplo, há uma taxa de toxicidade se a gente ingerir uma grande quantidade de flúor. E aí na pasta de dente vem dizendo, né, essa concentração do fluoreto de sódio, né, que está presente nesse composto, nesse material. Só que vem geralmente em ppm. E esse ppm significa o quê? Como é que a gente pode saber, por exemplo, a massa de fluoreto, sabendo a concentração em ppm? Então, isso é uma das coisas que nós vamos estudar aqui nas nossas discussões que vamos fazer hoje. Então, os cálculos de concentração, eles têm diferentes relações entre a quantidade de soluto e de solução. Nós temos a concentração em massa, que é também denominada concentração comum, a concentração em quantidade de matéria. Essas duas são duas formas de calcular a concentração que caem muito nas provas de vestibular, nos vestibulares e Enem. Então, a concentração está relacionando a quantidade de soluto com a quantidade de solução. Bom, a composição, né, das soluções, ela vem muito retratada em produtos de limpeza, em determinados cosméticos. Então, por exemplo, o teor em relação à massa-massa, que é chamado de título, esse mesmo pode ser convertido também em porcentagem. O teor em parte por milhão, que nós vimos lá na pasta de dente. Então, essa concentração em porcentagem, que ela é derivada principalmente dessa relação de títulos, tanto massa-massa, quanto volume-volume. Então, seguindo as nossas discussões, os cálculos de concentração mais comuns são o cálculo, né, de concentração em massa e em quantidade de matéria. Esse massa relaciona a quantidade em gramas de soluto com o volume em litros de solução.
E a quantidade de matéria vai relacionar o número de mols do soluto com o volume da solução. Bem, então relacionando, né, esse cálculo de concentração comum com esse dado aqui para calcular a concentração no soro fisiológico do cloreto de sódio. E aí ele diz que tem 9 gramas de sal para 100 ml de água. Como é que a gente calcula essa concentração em massa ou concentração comum? Concentração comum é a relação entre massa do soluto e volume de solução. Essa massa do soluto ela tem que estar em gramas e o volume da solução em litros. Os valores dados aqui na questão, nós podemos observar que o volume vai ter que ser transformado para litro, certo? E aí eu sei que 1 litro tem 100 ml. Então, transformando esse valor para litro, eu vou obter uma relação de 9 gramas do soluto dividido pelo volume da solução, que é 0,1 litros. E aí eu obtenho uma concentração comum de 90 gramas por litro, certo? Bem, e aí essa outra questão aqui, ele dá um valor do sulfato ferroso, ele diz que um determinado frasco tem essa seguinte massa e esse seguinte volume. Como é que eu calculo a concentração aqui? Utilizando a mesma relação. Eu sei que a massa ela tem que estar em grama, e o valor dado já está em grama. E o volume, novamente, está em ml, nós teremos que converter esse volume para litro. Então, eu sei que 1 litro, certo, tem 1000 ml. Então, vamos fazer essa relação. 1,5, que é a massa do soluto em gramas, dividido por 0,250, que é o volume da solução. Então, eu tenho uma concentração comum de 6 gramas por litro. Mas, por exemplo, se ele já te deu aqui em 1 litro de vinagre a 60 gramas de ácido acético. Então, ele já diz para você a concentração em gramas por litro. Aí ele quer saber, se eu utilizar 15 ml em uma colher, então ele tirou uma quantidade ali de volume. Quantos gramas de ácido acético vão estar presentes nesse 15 ml? Então, ele já deu a concentração, que é 60 gramas para cada 1 litro. Ele quer a massa do soluto se eu tiver 15 ml desse volume de solução. Então, vamos lá. Eu sei que, de novo, ele deu o valor da concentração e a gente já pode tirar o valor em gramas aqui para relacionar com a fórmula. E o volume aqui, em ml, a gente vai ter que transformar ele para litro. Então, olha só, eu transformei, eu tenho a massa do soluto sobre o volume de solução. Só que o que é que eu quero? Eu quero a massa do soluto. E eu tenho uma relação em grama por litro, que é a concentração. Ou seja, eu tenho que substituir o valor da concentração e o valor do volume de solução. Então, substituindo o valor de concentração e o volume de solução, agora é fazer os produtos dos meios pelos extremos. E eu acho agora que a relação produto, né, o 0,015 vezes 60, eu quero a massa em gramas, litro com litro vai ser cortado. Eu tenho 9 gramas de soluto, certo? E a massa da concentração já está em grama, então a massa do soluto acaba sendo obtida em gramas. E a concentração molar? Essa concentração molar, então, é o número de mols, que é a quantidade de matéria, sobre o volume da solução. Para isso, a gente precisa relembrar o que é o mol e como calcular esse mol. O mol, ele está relacionado com a massa, né, presente quando eu tenho esse número de entidades. Então, quando eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 entidades, eu tenho um mol de entidades. E, nesse caso, as entidades vão ser os constituintes, ou a molécula, ou os íons, certo? Esse valor de massa para cada número de mols é o valor que a gente encontra na tabela periódica, que é a massa molar. E essa massa molar, ela é numericamente igual à massa atômica, certo? Ou a massa, a soma das massas, quando eu estou relacionando com a molécula,
vai ser a soma das massas atômicas dos elementos. Então, a soma das massas atômicas, vou obter a massa de uma molécula, certo? E esse valor da massa de uma molécula é numericamente igual ao valor da massa em gramas quando eu tenho 1 mol, ou seja, quando eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas ou entidades químicas. Nesse caso, essas entidades vão ser as moléculas, ok? Então, eu tenho essa relação para a quantidade de matéria. E como é que eu calculo o número de mols? O número de mol é a massa que eu tenho da substância dividido pela massa molar. Repetindo, a massa molar a gente obtém na tabela periódica. E ela é numericamente igual também à massa atômica, certo? Então, vamos lá. Eu já sei calcular o meu número de mols. E como é que eu relaciono essa quantidade de matéria com o volume de solução? Bem, a concentração em molaridade, né? E aí eu posso substituir por esse emissão, é o número de mols sobre o volume de solução. E aí, nesse exemplo, ele pede para a gente calcular a molaridade de uma solução com 1 mol de HCl e 0,5 de água. Como é que eu vou fazer isso? Substituindo, certo? Essa questãozinha aqui está bem simples. Eu substituo o valor do número de mols, o volume da solução ele já deu em litros, então já facilitou a nossa vida, não precisou transformar. E aí nós temos que essa solução tem 2 mol por litro. Mas ele já tinha dado o número de mols. E se ele te der a massa? Como é que eu converto essa massa em número de mols? Bom, e aí o que acontece? Eu disse para vocês que essa massa esse número de mols está relacionado com a massa molar, certo? E aí como é que a gente faz? Então temos que ir para a tabela periódica. Nesse caso aqui ele deu o composto cloreto de cálcio. Então, nós vamos precisar das massas molares, tanto do cálcio quanto do cloro, para saber o número de mols que eu tenho de cloreto de cálcio em 26,8 gramas. Então, a massa do cálcio lá na tabela é 40,1 gramas por mol e a massa do cloro 35,5. Então, somando as massas molares desses elementos químicos, eu tenho aqui a massa molar para o composto. Agora é simples, sabendo a massa da substância na solução e a massa molar do composto, eu vou achar o número de mols, certo? Eu posso achar o número de mols tanto por uma regra de 3, como substituindo na fórmula que eu dei. Massa sobre massa molar, e aí eu achei o número de mol, 0,241. Bem, ele já deu o volume em litros, agora é só dividir número de mols sobre o volume. Eu tenho a concentração molar, que é 0,0964 mol por litro, ok? Bem simples, né? Seguindo nossos cálculos de concentração e composição, agora vamos estudar as composições, tanto o título quanto em ppm, ou parte por milhão. O título geralmente vai relacionar a relação massa-massa, massa do soluto e volume da solução. Essa massa pode ser dada em gramas, mas geralmente é dada em gramas por quilogramas. E o ppm é a relação em uma parte para 1 milhão. Então, uma parte de soluto para cada uma parte, 1 milhão de partes da solução. E essa relação geralmente é obtida quando eu relaciono a quantidade de miligramas do soluto por quilogramas de solução. E aí, vamos ver aqui esse cálculo do título. Se um shampoo específico existem 2,4 gramas de cloreto de sódio em cada 100 gramas de shampoo, qual é a composição do título em gramas por quilogramas? Olha, aqui ele especificou as unidades que ele quer. E a unidade mais comum para título é grama por quilograma, mas alguns livros adotam grama por grama. Então, eu quero a relação de massa do soluto por massa da solução, ok? E aí eu tenho essa fórmula e eu vou aplicar. Bom, eu tenho 100 gramas de solução, só que ele quer essa massa em quilogramas. Então, eu sei que 1 quilograma
tem 1.000 gramas, dividindo essa massa por 1.000, eu tenho esse valor, e aí eu acho essa relação em gramas por quilogramas. Mas essa relação massa-massa também pode ser utilizada para calcular a concentração percentual. Por exemplo, qual a concentração percentual quando eu tenho 8 gramas de ácido acético em 200 gramas de solução? Então, eu tenho uma relação em massa-massa do título, massa do soluto sobre massa da solução, e o título vezes 100, quando eu relaciono essas massas com a mesma unidade, no caso grama por grama, eu vou obter a concentração em percentual. Então, relacionando, utilizando a mesma unidade que a grama, 8 gramas de soluto por 200 gramas de solução, essa grama sairia, né? E aí eu obtenho o título em grama a grama. Multiplicando por 100, eu tenho a porcentagem. Então, eu tenho 4% de ácido acético nessa solução que é o vinagre. Bem, e a concentração em ppm, parte por milhão? Ela sempre relaciona uma parte do soluto por 1.000.000 de partes de solução. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui uma garrafa, certo? Ele diz que é uma garrafa fluoretada e ele tem essa quantidade de fluoreto em 250 ml dessa água. E ele quer saber que se o teor adequado é 8 ppm, essa água mineral tem uma composição adequada, então olha só, eu sei que eu tenho que relacionar uma parte do soluto para 1.000.000 de partes da solução. E essa relação geralmente é obtida quando eu tenho miligramas de soluto por quilogramas de solução. E é isso que eu tenho que transformar. Só que ele deu a solução em volume. E aí eu tenho outra relação também que me dá em ppm, que é quando eu tenho miligrama relacionado com litro. E 1 quilo de água, na verdade, tem 1 litro de água quando a gente pensa que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, olha só, a massa do soluto é igual a 0,03 gramas, mas eu vou transformar essa massa em miligrama. Então, eu tenho 3 miligramas. Isso porque 1 grama a 1.000 miligramas. E o volume da solução eu vou transformar em litros. Bom, agora relacionando 3 miligramas por 0,250 litros, eu tenho 12 ppm, ou seja, um valor, né, de concentração de fluoreto acima do permitido. Então, essa concentração já pode apresentar uma toxicidade, certo? Então, alunos, sobre o cálculo de concentração, eram essas inferências e explicações que eu gostaria de fazer. Espero que vocês tenham compreendido e aguardem as próximas aulas.